Boa noite, amados irmãos. Continuando a leitura bíblica em Gênesis capítulo 28. Diz assim: Isaac manda Jacó a Padã-Arã. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te fará frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em heranças possuas a terra de tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então, lá no outro capítulo, que eu já tinha lido para vocês, tinha acontecido toda aquela confusão, né, de Jacó tomar a bênção lá de Esaú, e aí Rebeca aproveita lá para falar para o marido dela enviar Jacó na terra, né, da parentela deles, né, para Jacó tomar uma daquelas moças lá da parentela deles, para que ele não fizesse igual Esaú, que tomou ali esposas da terra de Canaã, né, o qual entristeceu muito eles. Então, ela aproveitou ali a oportunidade, né, ela quis mandar Jacó para longe, né, para não acontecer nada ruim, né, entre os filhos dela, e aí aproveitou já para também mandar ele para que ele tomasse lá mulheres da parentela. Continuando. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e que fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, Esaú escutou ali, né, eles conversando com Jacó, né, despedindo Jacó lá para Jacó ir, né, morar lá com Labão, né, que é o irmão lá de Rebeca. E aí Esaú, né, viu que os pais dele não gostaram, né, não gostavam das mulheres ali que ele tomou ali de Canaã. Só que Esaú já tinha duas mulheres, né, e ele, né, teve uma ideia lá e foi lá e toma mais uma mulher lá, filha de Ismael, né, que é o irmão de Isaac lá, que Abraão teve, né, com a egípcia, né. Então aí ele casa mais uma vez ali com outra moça, né. Então, continuando. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó a Bezerba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis, uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então ali Jacó tem um sonho, né? Dorme, tem um sonho. E Deus, né, reforça lá a bênção que ele já tinha feito a Abraão, né? Ele abençoou ali
né, Jacó, como ele já havia abençoado Abraão, né, confirmando as bênçãos dele, que ele ia multiplicar lá a semente, né, de Jacó, que seria como o pó, né, da terra lá, né, do mar, né, e como a areia do mar, né, e que na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando ele diz aqui que na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, ele já estava se referindo ao Messias, né? Porque a herança, né, a promessa ali que eles herdavam, né, de geração em geração, né, era a promessa messiânica, né, a promessa da vinda do Messias, né, que foi lá passando de geração em geração, né. Foi lá Abraão, Isaac, Jacó, depois José e assim vai, né? Vai passando de geração em geração. Então aqui ele já estava se referindo, né? Todas as famílias serão abençoadas da terra, né? Porque quando veio o Messias, né? Todos nós fomos abençoados, né? Abençoados através do Messias, né? Através da semente ali, né? De Abraão, né? Que foi passando de geração em geração até chegar a ele. Continuando. Eis que estou contigo. Continuando as promessas de Deus ali para Jacó, né? No sonho, né? Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, Jacó temeu, né, aquele lugar ali, né, que ele viu que ali era a casa de Deus, né, ele considerou que ali era a casa de Deus, né, porque ele viu a escada, né, os anjos subindo e descendo, e também Deus lá em cima da escada, né, e Deus confirmando todas as bênçãos ali sobre ele, então ele temeu muito, né, aquele lugar. E continuando, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. É esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, né, ele fez ali uma coluna de pedra, né, jogou azeite lá por cima e fez um concerto ali com Deus, um voto com Deus, né, que se Deus fosse com ele, Deus seria o Deus dele, né, e que ele daria o dízimo, né, ele daria uma parte de tudo que Deus abençoasse ele. Continuando agora, Gênesis 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo. E eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removia a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. Ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide apazentai-as.
E disseram: Não podemos, até que todo o rebanho se ajunte e remova a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Continuando, Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Então, eles estavam falando ali, que aquele poço, era um local onde dava de beber ao rebanho. Mas todo o rebanho tinha que se reunir para empurrar aquela pedra, que era muito pesada, E quando Jacó viu Raquel, ele, com a força dele lá, ele foi lá e empurrou a pedra, Ele tirou a pedra do lugar, Então, provavelmente ele era um rapaz muito forte, E ele vendo Raquel ali, ele foi lá e tirou a pedra e deu de beber lá as ovelhas do tio dele, as ovelhas de Labão. E ele abraçou ela, beijou e chorou, Por que chorou, Porque imagine, você vai numa viagem, Naquele tempo não tinha, celular, não tinha nada, E ele, de repente, encontra lá a família que ele estava procurando, Então, provavelmente o choro ali de alívio, de que Deus estava com ele, Que Deus ajudou ele, que ele encontrou lá a família do tio dele, A família que o pai e a mãe dele tinha, mandado ele ir, Então ele já se sentiu ali bem, Tipo, não morreu pelo caminho, E encontrou, as pessoas que ele tinha que encontrar, Então ele levantou, a voz dele e chorou, Ele se sentiu aliviado. E aí ele fala pra Raquel lá que ele é o filho de Rebeca, E Raquel anuncia lá o pai dela. E continuando lá então. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o. E levou-o à sua casa e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos teros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava Raquel. Então, Jacó fica ali trabalhando, pro tio dele, Labão, trabalhando, para poder ali casar com Raquel, trabalhando 7 anos. Continuando, Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires
comigo. Então, né, Labão faz uma festa ali, né, e engana Jacó, né. Não sei o que aconteceu com Jacó, mas Jacó não viu que não era Raquel, né, ele só percebeu isso de dia, né. Aqui não diz, né, o porquê, né, se ele estava bêbado, o que aconteceu, né, que ele não soube lá quem que era a mulher que ele se deitou, né, ele só soube de manhã. Então, assim, ele casou ali com Leia, né, e de manhã, como ele já havia entrado a ela, né, então ele, né, não tinha como, né, entregar ela, devolver ela, né, então ele foi marido dela. E aí, o pai dela combinou com ele, né, falou que naquele lugar as coisas não eram feitas desse jeito, né, primeiro ele tinha que entregar a mais velha, né, ou né, a mais velha tinha que casar antes da mais nova, né, e assim foi. E Jacó aceita lá, cumpre a semana lá com Leia e depois recebe a Raquel, né. Continuando, Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilha por serva de Raquel, sua filha. Entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, Jacó fica ali mais 7 anos trabalhando ali para Labão, né? Por Raquel, né? Agora, novamente, né? Por Raquel. Então, continuando lá. Agora, Deus abre lá a madre de Leia, né? E Jacó começa a ter os seus primeiros filhos. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, e esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos, né? Então, ela teve 4 filhos, aí ela parou um tempo ali de ter filhos, né? Depois ela vai voltar a ter mais filhos, né? Continuando agora em Gênesis 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bilha, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bilha, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz. E me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Aser. E foi Ruben, nos dias
nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me as mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já poucas que haja tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho? Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então, até aqui Jacó teve, 11 filhos e uma filha, Ele teve 6 filhos lá, ele teve 6 filhos da Léia, que é a primeira esposa dele, e uma filha, chamada Diná. E teve 2 filhos de cada serva e também José de Raquel, E depois ele vai ter mais pra frente Benjamim, que também vem de Raquel. E assim, quando José nasceu, ele quis ir embora para a terra dele, Mas Labão, ele sempre tá tentando segurar ali Jacó, Porque Deus tem abençoado muito ele através do trabalho de Jacó, Deus tem abençoado Jacó e através de Jacó, Labão estava sendo muito abençoado, então ele não queria, que Jacó fosse embora. Então, continuando, Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então, Labão pede para ele continuar com ele, Pede para Jacó continuar ali com ele, Mas Jacó falou, já trabalhei bastante para você, quando que eu vou trabalhar agora pela minha casa, E aí Labão diz a ele, E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizere isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: Eis que oxalá seja conforme a tua palavra.
E separou naquele mesmo dia os bodes listrados emalhados, e todas as cabras salpicadas emalhadas, tudo o que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então Labão separa ali o rebanho dele, né? Deixa lá 3 dias, né, de Jacó, né? E Jacó continua apacentando o restante, né, do gado. Continuando, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de alveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Então ele pegou umas varas lá, descascou e colocava lá no bebedouro lá do gado, né? Mas ele agiu, né, por fé, né? Não que a vara tenha algum poder ali de fazer o rebanho, né, conceber, né? Mas ele fez isso e Deus viu. Então Deus, toda vez que ele colocava lá, Deus fazia o rebanho conceber, né? E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas, mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos, né? Então, quando o rebanho lá fraco, né, tava no teu tempo de gerar, né, ele não colocava vara lá, só quando era o rebanho mais robusto, né, mais forte, aí ele colocava vara, e aí esse rebanho concebia, né, as vacas lá, as listradas, malhadas, né, conforme o combinado deles, né, porque Labão ficou mudando o combinado o tempo todo, né. Quando Labão falava que as listradas iam ser, né, de Jacó, as listradas nascia só listrada, e quando ele falava que as malhadas iam ser de Jacó, aí nascia só malhadas, e assim Deus ia abençoando Jacó, né, porque ele tentou enganar Jacó, né, ele ficava mudando o combinado, mas Deus estava com Jacó e Deus abençoou ele grandemente, né. Então é isso, terminou aqui Gênesis 30, né? E no próximo vídeo a gente continua lá em Gênesis 31, tá? Então Deus abençoa ali muito Jacó, né? Jacó continua sendo fiel a Deus, assim como Isaac, né? Como Abraão. E Deus vai ser com ele, né? E tem muitas histórias lindas aqui pela frente, né? Então aí a gente continua nos próximos vídeos, tá? Deus abençoe a todos.